Lunar. Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Quem se lembra da Mulher da Casa Abandonada? Eu tava na piscina e tava tendo uma aula de hidroginástica do lado da raia onde eu tava nadando. E daí eu fui fazer uma virada e eu vi umas senhoras falando: "Você viu? Ela mora na casa, é aqui do lado. E dizem que ela é do mal." Daí a outra falou: "Não, é tudo mentira, é inventado." Daí eu parei de nadar, fiquei ouvindo e falei: "Olha, chegamos em algum lugar, assim. Tá causando polêmica na hidroginástica, tá atrapalhando a hidroginástica." Foi daí que eu me dei conta que alguma coisa aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. O hype pode ter passado, mas a casa continua lá. Alta, silenciosa, quase como se recusasse seu status de celebridade. O imóvel em questão é uma mansão de 2 andares no coração de Higienópolis, um dos bairros mais nobres da capital paulista. Durante anos, passando de família para família, o terreno foi apenas mais um. Chamava atenção pela degradação dos tijolos, pelo estado dos portões e do jardim igualmente mal cuidado. Estava em pandarecos. Uma mansão. Uma casa de tijolos aparentes que atravessa um quarteirão inteiro. De frente, dá para uma rua. Os fundos da casa desembocam em outra rua. Além do imóvel, que tem mais de 20 cômodos, a casa abandonada ainda tem... Ainda assim, não era o bastante para chamar a atenção do bairro. A casa poderia estar travada em uma disputa familiar, ou talvez ser alvo de especulação imobiliária. E eu, contaminado pelo espírito incorporador de imóveis que paira sobre São Paulo, vi a casa abandonada e só pensava em uma coisa: como é que ainda não levantaram um prédio aqui? Mas não. Desde o lançamento do podcast que a tornou conhecida em todo o Brasil, ela ganhou o adjetivo que logo chegou à categoria de nome próprio. Ela era a Casa Abandonada, a residência de uma mulher igualmente abandonada. Hoje eu vou na casa onde a mulher da casa abandonada mora. Let's go! Pegamos um trem e um metrô pra chegar lá. Gente, estamos chegando lá na casa. Confesso que eu estou com medo porque falam que tem cocô em volta, que tem xixi. E chegando lá de longe... Este é só um dos vários vídeos de influenciadores que estiveram na porta da rua Piauí, número 1111. Endereço que passou a ser divulgado em várias das reportagens. Esperando pra ver se alguma coisa acontecia e eu até bati na porta. Gente, estão falando que a mulher tá ali no fundo da casa. Olha aqui, gente. Zoeirinha! É lá que morou, ou talvez ainda more, Margarida Bonetti, uma herdeira da alta sociedade paulistana. Margarida fugiu do FBI em meados dos anos 2000. Seu crime foi ter submetido uma mulher a 2 décadas de trabalho análogo à escravidão, quando morava nos Estados Unidos. A situação foi revelada pelo jornalista Chico Felitti em um podcast distribuído pela Folha de São Paulo e que se tornou um marco para o podcast narrativo no Brasil. Seus 7 episódios rapidamente ultrapassaram 7 milhões de ouvintes. O fenômeno atravessou as plataformas de streaming e se tornou trend. Na época, os muros da casa foram rapidamente pichados, exigindo a punição da responsável, mesmo com seu crime já tendo sido prescrito. Nas redes sociais, a situação era ainda mais espalhafatosa. Pessoas passaram a compartilhar selfies com o rosto coberto da mesma pomada que Margarida usava, quase como se fosse uma fantasia, uma brincadeira. Essa pasta de... como se fosse um... tipo um creme Nivea, sabe? Uma Parece. minâncora. É, uma coisa estranhíssima. Nitidamente você via que era uma mulher completamente fora da casinha, né?
catarse mesmo veio com o lançamento do último episódio. Uma multidão indignada invadiu a casa. Não vou entregar pra ninguém. Não, ele fica comigo. Não. A ativista Luísa Mel levou os cachorros da proprietária alegando maus tratos. Vocês querem tirar tudo de mim! Querem tirar tudo! José Luiz da Atena acompanhou ao vivo, no Brasil Urgente, os desdobramentos do caso. Como? Bruno, Você fala ao vivo com o Datena no Brasil Urgente. Como é que foi essa confusão agora com a Margarida? ela falou que o cachorro dela que nós não íamos levar. Conversamos com ela pôs o cachorro debaixo da blusa e não queria entregar. Diante de todos os holofotes, Margarida supostamente fugiu. Foi ficar com parentes. E a casa, como dissemos, continua lá. A mulher e a casa se tornaram fenômenos da cultura pop, assim como o próprio repórter. Mas hoje, anos depois, podemos avaliar com maior atenção e crítica os impactos deste podcast, em especial para a área da comunicação. Neste programa, vamos partir de A Mulher da Casa Abandonada para refletir sobre a relação de estudantes e jornalistas com a mídia podcast, com o gênero true crime e com os limites do sensacionalismo na pauta de violência urbana. Eu sou Gisele Sobrinho e você está ouvindo o De Volta à Casa Abandonada. Cercada de mistérios, quem é a mulher que vive nessa mansão? O caso revelado pelo podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti, chocou o público, incitando protestos em sua porta. Era uma pessoa com uma roupa rota, com a cara branca pintada. Essa mulher é uma mulher muito ruim. Margarida Bonetti, dona da mansão, é investigada nos Estados Unidos por conta de um crime gravíssimo que ela teria cometido. You put all that together and it is a recipe for modern slavery. Em 2025, A Mulher da Casa Abandonada voltou às manchetes dos jornais com o lançamento de uma série derivada, desta vez em audiovisual, lançada exclusivamente no Prime Video da Amazon. A Mulher da Casa Abandonada é mais uma das produções contemporâneas que tem se identificado com o gênero true crime. O nome nos dá pistas do que entender sobre o termo. São narrativas sobre crimes reais, não é isso? O primeiro ponto é o que é true crime, o que a gente considera true crime. E depois, quem é que está acessando determinados tipos de conteúdo. Eu acho que a partir daí a gente começa a ter algumas ideias. Essa é a pesquisadora Neala Machado, professora da UFMT, em Cuiabá. E ela tem um ponto. Porque vocês viram que eu considero qualquer coisa que vai ser relacionada a crimes. Agora, eu acho que as pessoas vão considerar true crime, principalmente quando fala de psicopatas assassinos, né, que é um tipo de crime muito específico que acontece muito raramente. As pessoas não vão pensar, por exemplo, que o tráfico de drogas enquanto true crime. Apesar de, por exemplo, a gente vai ter Vale Escrito, e que é um puta true crime, entendeu? E fez o maior sucesso agora, que todo mundo fala sobre isso. Perguntamos ao doutorando Bernardo Brum qual a interpretação corrente sobre o termo. Tem um dos elementos fundacionais do true crime é que o criminoso não é apenas juridicamente aquele que comete o crime, mas também um monstro, né? Aquele que não só quebra a regra, quebra a lei, mas também provoca o mal, né? Bernardo tem estudado a história do gênero true crime no mundo e ele esclarece. Mas ele evolui bastante como um fenômeno a partir da década de 60, quando a gente experimenta o fenômeno do New Journalism. Quando você pensa no que o Truman Capote fez quando escreveu A Sangue Frio, né? Quando ele relata o assassinato de uma família por dois criminosos, utilizando a estratégia narrativa, né, da montagem paralela, que a gente vê muito no cinema, para criar uma sensação de suspense, a gente tem uma chave
básica do True Crime, que é assim, ele informa uma história real, mas ao mesmo tempo ele quer envolver afetivamente. Nesse trecho, conferimos um pouco do audiobook A Sangue Frio, do Truman Capote. Mas não achara que ele merecesse ser valorizado até o dia em que Perry descrevera um homicídio, contando como, simplesmente por ter tido vontade, tinha matado um negro em Las Vegas, surrado até a morte com uma corrente de bicicleta. O episódio elevou a cotação do pequeno Perry junto a Dick. Começou a procurá-lo mais, e como Willie J., embora por razões muito diversas, aos poucos foi se convencendo de que Perry possuía qualidades incomuns e valiosas. Um matador por natureza. Absolutamente são, mas desprovido de consciência e capaz de desferir, com ou sem motivo, golpes mortais totalmente a sangue frio. A teoria de Dick era que essa estetização que a gente discute da realidade sempre existiu. Se você for lá pelos idos de 1500, 1600, nós já tínhamos folhetos de execução que explicavam de maneira bastante moral por que aquela pessoa em questão estava sendo executada. Podemos visualizar o que o Bernardo está falando neste trecho da série documental Monstros Invisíveis, de 2021. Bom dia. Por 10 anos, Ted Bundy tem lutado contra sua sentença à cadeira elétrica na Flórida. Daqui 30 minutos, Bundy está agendado para morrer aqui, no corredor da morte, na prisão estadual da Flórida. Eu acho que, finalmente, vai acabar. Foram 15 anos de altos e baixos, e agora poderemos voltar a nos concentrar nas lembranças boas. A noite da execução dele não foi uma ocasião feliz para nós. Foi necessária. Mas a atmosfera de festa que estava ocorrendo na praça de Stark, Flórida, nos deixou enjoados. Centenas de espectadores apareceram para ver a morte de Bundy. A execução do assassino está programada para daqui 10 minutos, aqui na prisão estadual da Flórida. Entendemos assim que o True Crime é um gênero de não ficção. Uma narrativa sobre um crime real, normalmente ligado à violência e que mobiliza todo um ferramental jornalístico para trazer credibilidade para o relato. Ao mesmo tempo, incorpora muito da literatura e do audiovisual para capturar os afetos do público. Esta análise é de Lucas Reichert, do canal Aprofundo. Os ganchos ou cliffhangers também são bastante utilizados. Por exemplo, no episódio intitulado A Casa, o Chico ele usa essa ferramenta para gerar expectativa para a gente saber o que vai vir a seguir. Só tem um jeito de eu descobrir isso, de contar essa história completa. Eu preciso visitar o lugar onde o crime aconteceu, 20 anos atrás. Pegar um avião e percorrer os mais de 7.000 quilômetros que dividem a casa abandonada da casa americana onde Margarida morou por 20 anos. Em que, por 2 décadas, escravizou uma pessoa, que hoje ela disse amiga dela. Para entender essa história inteira, eu tinha de ir para os Estados Unidos. E depois de ouvir isso, você fica se coçando para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Mas uma coisa nos inquietava desde o começo. Sabe o que mais fala sobre o crime real com ferramentas jornalísticas? O jornalismo diário, tanto tradicional quanto o popular. Margarida falou com o Balanço Geral. A repórter Lorena Coutinho conseguiu entrar na mansão ou não, produção? Vamos ver a reportagem? Põe no ar. Não tem jeito de andar lá dentro. Eu sou uma pessoa inocente. Eu nunca fiz nada de ruim pra ninguém. Em uma rara aparição, a mulher da mansão abandonada quebrou o silêncio. Essa funcionária, a senhora tinha um relacionamento com ela como? Em artigo publicado na revista 451, intitulado Os True Crimes e o Sadismo Coletivo, a ensaísta Juliana Borges, que é uma mulher preta, vincula o consumo atual de podcasts e documentários de true crime no país com o envolvimento histórico do brasileiro com histórias sobre o crime.
Na década de 1960, Jacinto Figueira Júnior entrou no imaginário popular com as coberturas de violência pública com o clássico O Homem do Sapato Branco. Na década seguinte, Gil Gomes era o grande contador de histórias, envolvendo todo o acontecimento com um relato intrincado e, evidentemente, mais sensacionalista. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história. Triste, parece que até o céu está chorando. A chuva que cai aqui na Vila Aparecida. Ao longo dos anos, na faculdade de jornalismo, eu me lembro que os programas popularescos e sensacionalistas do fim da tarde eram sempre usados como contra-exemplo. Um nome em especial acabou se tornando sinônimo para as produções desse tipo: José Luiz da Atena. Mas não são só os programas do Datena que são problemáticos, mas sim os formatos. A estrutura que estimula a exploração do mundo cão em busca da audiência. Em Vitória, no Espírito Santo, um vagabundo tentou roubar um apartamento entrando pela sacada do prédio. Aqui, Siqueira Júnior, no programa Alerta Nacional, da TV A Crítica. Ele morreu! Vem pra cá, Elente, a música que não sai... No artigo de Juliana, ela reflete: nos programas tradicionais, o justiçamento e o populismo penal são intensificados. Frases sobre como bandido bom é bandido morto são reforçadas, ao ponto de vermos pessoas perseguindo foragidos em vez de denunciá-los. E ela escreve: quando escuta um podcast de True Crime, ela busca se sensibilizar, se envolver com a história, não correr atrás de alguém com seu celular. Vamos ensaiar você em casa também. Já é sucesso na igreja, na FEBEM, na Fundação Casa, na delegacia, nas igrejas que estão sem culto, em qualquer lugar. Vamos lá? Solta, DJ! Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu! Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Pensando em toda a comoção gerada após a mulher da casa abandonada, será que estamos tão distantes assim da descrição feita por ela? O que separa um podcast de True Crime de um programa sensacionalista popularesco? Ou melhor, existe essa separação? O sensacionalismo é o quê? Ele é uma estratégia para mobilizar os nossos instintos mais primitivos, o nojo, o medo, a curiosidade mórbida, os nossos instintos mais primitivos mesmo. Então por isso que ele é apelativo. Este é Rogério Cristofoletti, professor de jornalismo da UFSC. E ele gera uma coisa chamada curiosidade, não, como eu escrevi no texto, né? E não propriamente interesse. E a curiosidade, ela se esvai rápido. O interesse é algo que gera na gente uma preocupação maior, né? E o interesse é mais difícil, então. Na época, ele assinou um artigo no Observatório da Imprensa, chamado O Podcast da Ética Abandonada. Por que eu falei que é um podcast? É uma história que se alonga por 7 ou 8 episódios, que poderia ser contada de maneira mais enxuta, de maneira mais sintetizada, sem perder elementos importantes, sem perder elementos que nos permitam compreender a história. O alongamento é um artifício do narrador. E, portanto, a gente vai para a questão da teoria narrativa, né? Dos arcos que se formam, de alongar, de fazer uma novela, de novelizar. E aí a gente começa a flertar a estética com a ética. Rogério lembra de casos emblemáticos, como o do jornal Notícias Populares,
Momentos em que jornalismo e folhetim se encontravam para manter a audiência cativa. O sensacionalismo, eu acho que está apoiado num conjunto de técnicas artificiais para nos manter engajado e objetificar uma pessoa, uma situação e banalizá-la, né? Quando muitas vezes não apenas até nos enganar com aquilo. André Barcinski fala no canal Flow News sobre a sua experiência no jornal Notícias Populares. Mas isso aconteceu nos anos 70. Tá. E era uma história de um bebê que teria nascido no ABC, num hospital do ABC, e as enfermeiras estavam comentando que o bebê era muito peludo, que tinha uma coisa que parecia um chifrinho e tal. Eu sei que numa época pré-internet, a coisa viralizou de uma maneira que todo mundo só falava do bebê diabo, né? Sei. Então, isso aí já é da minha época já. Isso aí Olha, já é dos anos novas 90. pistas sobre o pênis voador. Beijinho, beijinho, pau, pau. Olha as manchetes, sensacionais. Mas você fazer 8 episódios, de quase 1 hora deles, né? Você faz não só uma novelização, você faz uma espetacularização do caso. Espetacularização. Uma palavra-chave para nós. Para visualizar como jornalistas e estudantes de jornalismo entendem a questão, realizamos em 2024 um questionário inspirado nos estudos de recepção. O formulário foi enviado para as listas de e-mail da Intercom, da Compós e da SBPJ, as principais instituições científicas do campo da comunicação. Enviamos também o link para o e-mail dos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Então, eu queria saber primeiro como é que você começou a consumir o podcast? No total, foram obtidas 115 respostas. No levantamento, perguntamos sobre o gênero, idade, região, escolaridade e hábitos de consumo midiático. Então, teve muita gente falando nas redes sociais, né? Eu vi muita gente falando sobre podcast. E eu já escuto muito podcast, já tenho costume. Eu escuto podcast com muita frequência. Inclusive, na rua eu estava escutando um. Então, eu já estava introduzida, já escutava muitos podcasts. E aí, eu ouvi falar. Os resultados mostraram que 68% dos que responderam são do público feminino. O valor não surpreende. Vemos isso na matéria intitulada Mulheres são produtoras e maiores consumidoras de True Crime no Brasil. O texto foi publicado em 2022 no Metrópolis. Nele, as apresentadoras do podcast Modus Operandi, na Globoplay, apontam que sua audiência feminina atinge, em média, 70%. Quanto à idade, temos uma aproximação muito grande de 2 faixas etárias. A maioria do público se estende dos 25 aos 40 anos de idade. E mais da metade vivem em estados do Sudeste. Os valores são também muito próximos aos dados nacionais sobre consumo da mídia podcast. A última Podpesquisa, realizada em 2024, apontou que 53% dos ouvintes se concentram no Sudeste brasileiro. Traições familiares, triângulos amorosos, crimes misteriosos, casos fora do comum. Seria a próxima novela das 8? Não, é a vida real no podcast Modus Operandi, que agora tá no Globoplay. Toda quinta-feira um episódio novo sobre crimes reais, serial killers, casos sobrenaturais, contados de maneira sensível, promovendo debates e reflexões. Depois do questionário feito, percebemos que acabamos não perguntando sobre a etnia das pessoas. E ainda segundo a Podpesquisa, apenas 8% e 18% dos ouvintes se declaram pretos ou pardos. Por exemplo, ele fala de racismo, entendeu? Ele fala porque esse crime específico é você colocar uma pessoa análoga à escravidão, né? Uma mulher negra.
Embora as respostas estivessem alinhadas à média nacional de consumo de podcasts, havia algo de único naqueles que responderam ao questionário. Todos eram da área da comunicação. Será que eles teriam um olhar diferente para esse tipo de produção? Eu já conheci pessoas que viveram situações parecidas, não obviamente nessa gravidade, né, de ficarem tantos anos sobre essa situação análoga à escravidão, mas já conheci mulheres que ficaram nessa situação. Tem a mãe de uma aluna minha que viveu essa situação, inclusive por conta desse podcast, né, da Mulher da Casa Abandonada. Ela contou a história da mãe dela também, ela fez uma entrevista com a mãe dela, e a mãe dela contou de como foi para ela, né, passar por essa situação e de como ela conseguiu sair disso. E eu acho que por mobilizar essa questão racial me comoveu bastante, assim, sabe? Eu achei que foi uma coisa, para mim, assim, pessoalmente, eu achei mais grave. Para verificar isso, convidamos algumas pessoas que participaram dos questionários para entrevistas individuais. Como é que você descobriu o podcast? Então, eu sigo o Chico há algum tempo, né? O Chico Felice. E aí eu comecei a ver a repercussão e tal. Eu via ele postando, mas sabe aquela coisa de você ver um story ali, mas você não para de fato prestar atenção naquele story. E aí eu vi ele fazendo a divulgação, só que meus amigos começaram a falar muito. E aí eu comecei a ver a repercussão na mídia dele. E aí eu fui ouvir muito pelo burburinho das pessoas, mas também por conhecer um pouco ali do Chico. Não conheci o trabalho dele em si, mas de acompanhar ali no Instagram, enfim. Não é qualquer true crime que estoura a bolha, como fez a Mulher da Casa Abandonada. No entanto, quando se torna um assunto do momento, surge o sentimento de FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar por fora de um assunto sobre o qual todos estão comentando. Então a gente também entende que o true crime muitas vezes serve como uma forma de ter acesso a diversas histórias e compreender diversas histórias, mas também entender como que aquilo se desenhou, como é que a pessoa conseguiu... A voz que você escutou agora é da apresentadora Mabê Bonafé, em um vídeo do Portal Uai. Para além da curiosidade mórbida, que óbvio é uma coisa que surge também, existe essa sensação de conhecimento é poder. Ela resume os principais motivos para a alta no consumo de true crime: a curiosidade mórbida, o desejo de proteção e o fascínio pela mente humana. Mas será só isso? E eu acho que é a questão das redes sociais, nesse caso específico. Aqui é Neala Machado novamente. Eu acho que é o buzz, entendeu? Porque quando um conteúdo ele viraliza muito, né, para usar a terminologia mais recente, quando ele circula demais, acho que todo mundo quer estar envolvido nisso. E às vezes as pessoas não param para ter reflexão que aquele conteúdo está pedindo, né? E daí vira uma coisa muito efêmera. Por padrão, o podcast é uma mídia que se consome sozinho. É você com seus fones de ouvido, escutando enquanto lava a louça, faz exercícios físicos, usa o transporte público. Mas a necessidade de comentar tudo depois acaba gerando e fortalecendo as comunidades. A estudante de jornalismo Ana Júlia Silveira, por exemplo, criou um grupo só para isso. Eu tenho um grupo, eu e mais 2 amigos, que o nome do grupo é True Crimeiros. Mas, assim, a gente é amigo de escola. Aí a gente criou esse grupo para a gente falar só sobre isso nesse grupo, porque os 3 gostam muito. Mas, tipo assim, não sai, a nossa amizade não foi construída nisso, nem nada assim. Foi só um ponto em comum que a gente encontrou. A escuta também pode se tornar uma experiência em família, como no caso da jornalista Paula Freitas. E eu acabei introduzindo os meus pais para esse lado do podcast. Não tanto meu pai escutou esse tchau, mas a minha mãe, de tanto eu falar de podcast, ela começou a escutar também. Então, como a gente escutava no carro, sempre tinha essa coisa da duração da viagem. Então, eu ficava torcendo pra tipo assim, por exemplo, um dia que eu fui no médico, a gente escutou junto. Eu fiquei torcendo pra gente chegar no tempo certo do episódio, eu não ter que parar o episódio no meio pra depois ter que escutar depois.
A narrativa une palpites, revoltas, análises. Tudo se torna material para o interesse humano. E a narrativa, quem ouve os episódios, o podcast como um todo, vai perceber que foram plantadas dúvidas artificiais, que são iscas de narrativa, cliffhangers, né, ganchos, para que a pessoa maratone. Eu mesmo maratonei, né? Eu me recordo muito bem disso, isso me causou uma profunda impressão, primeiro positiva, de achar assim, nossa, temos um produto jornalístico que está fazendo muito sucesso, tem muito impacto, e na sequência, meio que imediato, um mal-estar por essa espetacularização, pela reação que se causa, né? E também por uma sede justiceira que me trouxe muito incômodo. Como eu faço jornalismo, meus pais começaram a vir até a mim para perguntar algumas coisas até sobre ética. E aí a gente teve esse debate também, até onde ir. Não tenho uma opinião formada, mas o que eu gostei muito é dessa parte dele relatar esses bastidores de como foi. Eu tinha ideia de contar sobre isso, descobri aquilo, a conversa foi assim, conversei com o vizinho e tal. Eu acho isso legal, assim, de falar, porque as pessoas, elas têm essa ideia, né, de que as coisas vêm prontas e não, tem todo um caminho. Eu acho que isso que me atraiu bastante. Outro motivo bastante presente nas entrevistas é uma espécie de projeção do ouvinte no trabalho do repórter-personagem. É como se a investigação estivesse se desenrolando na frente dos seus olhos. Eu gosto da coisa da investigação. Como é que eles chegam no assassino? Eu acho que isso que é o que mais me prende. Essa coisa, às vezes, até intelectual, de pegar, às vezes, um detalhezinho que deixa passar. É o que aponta Paula Freitas. Então, eu gosto desse processo, de como descobre quem é o assassino. Eu acho que é muito interessante. A impressão de Paula se aproxima muito do que pensa a pesquisadora Karin Franco. Eu fiz minha faculdade de jornalismo entre 2017 e 2010. Estava muito em voga, o pessoal falava muito no jornalismo humanizado. Muito inspirado no que a Eliane Brum escrevia, né? Tem aquele livro O Olho que Ninguém Vê, alguma coisa assim. O título correto é O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, publicado pela Globo em 2008. Então eu imagino que o Chico Felitti seja dessa escola de alunos de jornalismo que foram influenciados pelo tal do jornalismo humanizado que foi apresentado para muitos de nós depois de 2009, 2010. Há uma aproximação muito grande entre a reportagem e a investigação. Ambas vão buscar revelar os fatos, descortinar os acontecimentos. No encontro entre jornalismo e narrativa, tudo fica ainda mais claro. O texto propositalmente vai lançando pistas, oferecendo e negligenciando informações para criar o clima de suspense. Tudo para manter o público entretido. Aqui, novamente, Rogério Cristofoletti. Ora, isso está muito mais próximo da literatura ou do cinema, de outras formas narrativas, do que propriamente da narrativa jornalística. A narrativa jornalística crua, ela é o quê? Ela é linear, né? Nós temos ali o tempo de uma maneira linear. Mas eu abro mão disso e vou para a não linearidade. É um recurso, tá? Mas esse recurso tem que me ajudar a contar a história e não ser ele em si o grande elemento, né? Porque senão ele se esfarela. Na medida em que depois entendi o que o cara quis fazer. Tá, mas e aí a história? Do que tratava? Não lembro. Então, nós falhamos ao narrar. Se a pessoa não lembra da história, nós falhamos ao narrar. Então, eu acho que... Menos de 8% das pessoas que responderam nosso formulário acusaram que assistem programas de TV policialescos. Isso são 9 pessoas de um total de 115 que consomem true crime. Se ambos os programas falam de crimes reais, por que essa distinção tão grande?
Podemos começar essa resposta lembrando do livro de Muniz Sodré e Raquel Paiva, O Império do Grotesco. Nele, o professor, que é uma das maiores referências nos estudos da comunicação do Brasil, aponta o caminho. Os programas do Datena, por assim dizer, estão atravessados pelo olhar do grotesco, e o grotesco tem muita proximidade com o ridículo. Eu acho que houve sim, eu acho que eles são a mesma coisa, só que eles são mais bem feitos, entendeu? Nela Machado traz essa palavra-chave que vai nos servir muito bem. Inclusive, eu acho que talvez os programas de TV, né, os programas policiais poderiam se inspirar nesse sentido, de buscar mais as vítimas, a história das pessoas vitimadas, do que o que é o podcast. Mas, para mim, o conteúdo é o mesmo, é a mesma coisa. Os programas de True Crime seriam mais bem feitos. São bem editados, bem escritos, bem planejados. Claro, a rigor, não haveria como comparar. Um é produzido ao vivo, atendendo em tempo real os desejos da audiência. O outro é editado, produzido em outra temporalidade. Ainda assim, na percepção do público, a distinção entre um produto midiático mais nobre é evidente. Então, assim, eu acho que o True Crime não é desse jeito. Ele vai se aprofundar muito mais, porque não é sobre tempo, é sobre quanto você se aprofunda e quanto você traz para aquela pessoa que está te escutando, sabe? Se você vai escutar A Mulher da Casa Abandonada, o Datena poderia ter a mesma notícia, que ele não ia ter 1/5 do detalhamento que o Chico teve, por exemplo. Ele ia ficar no lado sensacionalista da coisa, ele não ia se aprofundar no que aconteceu. Só que é mais do que isso. Mesmo sendo bem feitos, podcasts de True Crime, como A Mulher da Casa Abandonada, ultrapassariam o limite do sensacionalismo quando se tornam ridículos. Ou seja, passíveis de riso, quando a situação, de tão absurda, se torna cômica. Rapidamente, Giovana de Boé. A mulher procurada pela justiça americana, pela polícia americana, vai sair da casa abandonada, Giovana. Datena, essa era a expectativa, mas a polícia acaba de informar que ela está se recusando a abrir a porta do imóvel. Por isso, agora os agentes no local, com um chaveiro para tentar abrir a porta e aí sim conseguir contato com essa moça. E não pode meter o pé na porta, não, Giovana? É isso que os policiais estão fazendo agora, Datena. Tem policial com pé de cabra e chaveiro para abrir as duas portas para impedir que ela consiga sair da casa. Olha lá. Se ela não sair da casa, vão meter aquele negócio da porta ali e vão simplesmente arrombar a porta, hein? Minha cabeça, Datena é uma pessoa extremamente irresponsável e sensacionalista. Eu detesto os programas dele. Eu acho que ele se aproveita desse crime para se promover. E eu acho que o True Crime, ele não está interessado em fazer esse jogo de interesses do Datena. Assim, ele vai falar coisas horríveis, mas ele não se aprofunda nada. Neste trecho do Splash Show do UOL, o jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, analisa um elemento muito importante para a crítica do podcast: o racismo. A Mulher da Casa Abandonada. Vocês estão acompanhando essa novela? Pois bem, a gente vai comentar isso também durante o Splash Show de hoje. Estou passando um pano para o que a Margarida fez? Jamais. Acho que se fez um circo gigantesco e desnecessário em cima dessa história? Sim. Porque esse circo só tira o foco do que precisa ser discutido. A gente está num país que faz de tudo para evitar discutir questões raciais a fundo e de maneira séria e transformar a maioria dessas coisas em meme ou em excentricidade porque a mulher tem pomada na cara ou vive numa casa aos pandarecos. É só mais um jeito racista de não falar sobre o que se importa. É isso. Agora, uma observação pessoal. Meu interesse pelos podcasts do gênero de True Crime começaram durante a pandemia de Covid-19, quando eu buscava conteúdos de suspense. Eu comecei a ouvir por curiosidade, mas rapidamente fiquei viciada no gênero. Nessa época, esse tipo de programa era só um entretenimento.
que eu consumia enquanto lavava louça ou fazia outras atividades. Hoje, percebo que esse excesso de consumo de true crime acabou gerando uma dessensibilização à violência. Tragédias que antes me chocavam se tornaram apenas mais uma história, como das outras séries que consumo no dia a dia. Após 2 anos dedicados a este trabalho, conversando com especialistas e colegas, entendo que esse sentimento não é individual, o que é curioso. Um consenso entre os pesquisadores é que as mulheres são o principal público de true crime. Nos Estados Unidos, um estudo da Podchaser mostrou que 61% dos ouvintes pertencem ao público feminino. O motivo, se supõe, é o desejo de se sentir preparada, se um caso assim acontecer. No entanto, se com o consumo as histórias só se tornam um novo entretenimento, será que esse objetivo inicial está sendo cumprido? Estamos nos municiando de conhecimento ou apenas querendo saber o que acontece depois? O gênero true crime é um dos mais populares do mundo, mas, enquanto não for avaliado e criticado com seriedade, pode acabar se tornando apenas o que muitos o acusam de ser, um espetáculo. Enquanto isso, a casa continua lá. Mas o que realmente importa é o caminho que fazemos até ela. E, principalmente, o que fazemos com as histórias depois que a porta se abre? Eu amo morar aqui nessa casa, eu amo paixão essa casa. Eu pretendo restaurá-la, ela ficar bonita. É uma casa bonita, né? Ela é bonita. Ela só vai ficar renovada, né? E aí tudo bem. Mas ela vai ficar igual como ela é, não muda nada. De Volta à Casa Abandonada é um podcast narrativo apresentado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo da UERJ. Ele foi produzido, escrito, editado e apresentado por mim, Gisele Sobrinho. A orientação é do professor Andreoli da Costa. Um agradecimento mais do que especial ao Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar, e a todos aqueles que aceitaram participar deste trabalho, seja respondendo o questionário, seja participando das entrevistas. Quer compartilhar conosco suas opiniões sobre podcasts de True Crime? Entre na casa você também. Envie seu comentário diretamente no nosso Spotify. Obrigada e até a próxima!